E aê, boiada! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou ótimo. Vim falar para vocês hoje sobre uma pessoa aí que é considerado um homem bomba do governo, alguém que, enfim, já gerou muita discussão, muita polêmica, tá? Se existe aí um suposto envolvimento com o presidente da República ou não, né? E vamos entender aqui todo o histórico de quem? Do Fabrício Queiroz, é claro. Mas antes de mais nada, recomendo para você que entre no canal do youtube.com/mblivrenews, né, o canal do MBL News, onde é realizado um giro de notícias diário de segunda a sexta às 10 horas da manhã, comandado por este que vos fala. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? E recomendo que vocês se inscrevam ali no canal. Mas vambora que tem bastante coisa para falar hoje sobre Fabrício Queiroz. Vamos ver. E aí, gadaiada, eu sou o Lucas Merreiro e essa é a minha vinheta. Fabrício José Carlos Queiroz, de 54 anos aí, ele era subtenente da Polícia Militar por 31 anos, né, até 2018. Tá? Ele conheceu o capitão Jair Messias Bolsonaro em 1984, quando eles ainda estavam lá na Brigada Paraquedista do Exército do Rio de Janeiro. E desde então surgiu uma linda e bela e íntima amizade. A família do Queiroz e a família do Bolsonaro sempre estiveram próximas desde então, né? Você vê aí a família do Queiroz e a do Bolsonaro participando em pescarias, futebol, churrascos, aniversários, enfim, uma amizade muito bela, muito linda, né? Em 2015, o Queiroz e sua mulher, a Márcia de Oliveira Aguiar, aquela que até pouco estava foragida, que vocês bem conhecem, eles estiveram no aniversário do Bolsonaro, olha só, e a Márcia ainda registrou a sua presença, né, no restaurante Fratelli em 21 de março de 2015, e aí foi assim que souberam que eles estavam lá junto com a família do Bolsonaro, que indica que existia de fato aí uma proximidade, né? Mais uma entre tantas provas, né? Inclusive, em 2019, o já presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista para o SBT, onde ele disse que Queiroz gozava de sua total confiança e admitiu que o ex-PM fazia rolo, né? Nas palavras do presidente, fazia rolo. Eu sabia aí que ele fazia rolo, mas vamos ver exatamente que rolos eram esses de Fabrício Queiroz, ao que o presidente Bolsonaro estava se referindo. Pois bem, diga-me com quem andas e direi quem tu és. O Fabrício Queiroz, ele era muito próximo de um capitão também, o Adriano da Nóbrega, né, com quem ele inclusive respondia lá um processo pela morte de um homem na Cidade de Deus em 2003. O Adriano ele foi expulso da PM em 2014 e estava foragido por integrar o Escritório do Crime, que era um grupo de milícia, né, um grupo de extermínio, tá, que é considerado o grupo responsável pela morte lá da vereadora Marielle Franco, né, a vereadora do PSOL. E olha só que interessante, por que estamos falando também do Adriano aqui, né? Porque a Raimunda Veras Magalhães, que é a mãe do Adriano, e a sua ex-mulher, né, a ex-mulher do Adriano, Daniele Mendonça, foram contratadas por Flávio, justamente pela indicação do Queiroz. Então olha que bonito, é uma grande família, tudo miliciano, envolvido, tudo junto, é uma beleza, uma coisa maravilhosa. O Adriano da Nóbrega, gente, ele morreu numa operação militar em 9 de fevereiro de 2019, no ano passado, vocês devem lembrar aí muito bem, sob algumas circunstâncias até suspeitas, né? Muita gente aí desconfia que aquilo pudesse ser uma queima de arquivo, né? Porque o Adriano da Nóbrega, afinal das contas, que estava foragido, né? Ele tinha bastante coisa a revelar ali, né? Integrava a história do crime, era amigo próximo do Queiroz, né? Que trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. Assim, não estou falando nada aqui, não estou soltando nenhuma acusação de que foi ou não queima de arquivo. Estou simplesmente dizendo que existe essa suspeita, tá? Mas esse assunto aí do Adriano da Nóbrega a gente pode até deixar para um outro vídeo. Vamos voltar aqui e continuar falando sobre Fabrício Queiroz. Apesar da desonestidade de Queiroz aí, como a gente consegue ver aí os contatos dele, e a gente vai ver um pouco mais pra frente o que ele fazia, isso nunca impediu o presidente Jair Bolsonaro, então deputado, né, de indicá-lo para o gabinete de seu próprio filho, o Flávio Bolsonaro, né? Quando ele era ainda deputado estadual lá na Alerj, né? A Alerj é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde ficam lá os deputados estaduais do Rio, né? E o Queiroz, ele gozava de total confiança
e autonomia dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Oficialmente, ele era o motorista de Flávio, aí que estava registrado lá qual era o trabalho dele. Mas na prática, ele era meio que um faz-tudo da família Bolsonaro. Inclusive, outros 4 parentes de Queiroz conseguiram também empregos ali por sua indicação, né? Olha só, a Márcia de Oliveira Aguiar, que é a sua mulher, a Evelyn Melo de Queiroz, que é a sua filha, a Evelyn Maiara Gerbatim, que é a sua enteada, e o Maurício Gerbatim, que é ex-marido de Márcia. Então o Queiroz ali, ele era um cara que indicava muitas outras pessoas, né? Você vê, indicou os familiares do Adriano da Nóbrega, o miliciano que foi morto, indicava os próprios familiares e os Bolsonaro, iam lá tudo contratando essa... Iam lá contratando essa gente familiar de pessoas não muito íntegras, né? Mas vamos lá, o nome do ex-PM Queiroz surgiu na mídia, vocês devem se lembrar muito bem, quando o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né, enviou um relatório ao Ministério Público do Rio de Janeiro, revelando uma movimentação atípica nas contas de Queiroz aí de 1,2 milhão de reais ao longo de 2016, na época que ele ainda era funcionário de Flávio. Lembrando depois, o COAF, que expôs esse esquema, foi extinto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Suspeito, né? Bem suspeito. Esse relatório do COAF, do extinto COAF, né, revelou que a renda que Queiroz declarava, né, que era de 23 mil reais, era incompatível com essa cifra descoberta de 1,2 milhão. Eu acho que é meio até óbvio isso, né? E também foi revelado que outros 8 assessores do gabinete de Flávio faziam repasses ali ao Queiroz, que realizou inúmeros saques ao longo dos anos aí, de valores semelhantes aos 23 mil. Olha que interessante, né? Naquela época, inclusive, surgiu ali um cheque de 24 mil reais no nome da atual primeira-dama, a Michele Bolsonaro, né? Um cheque do Queiroz para a Michele Bolsonaro. Tudo bem, esses 24 mil aí é meio suspeito, né? Meio estranho, é exatamente muito parecido, pelo menos, né, com os valores que a gente estava falando antes ali, que os funcionários repassavam pro Queiroz, né, de 23, 24 mil reais, né? O Bolsonaro falou que era só uma dívida ali que o Queiroz devia pra Micheque, quer dizer, a Michele, né? A Micheque, inclusive, virou esse apelido carinhoso que deram pra ela depois desse episódio, né? E aí, enfim, começou a surgir a suspeita, a leve suspeita, de que o ex-deputado Flávio Bolsonaro tinha um esquema de rachadinha, esse nome que vocês já tanto ouviram, em seu gabinete, que era comandado, o esquema da rachadinha era comandado por Fabrício Queiroz. Isso o Ministério Público dizendo, tá? Só para vocês entenderem exatamente como é que funcionava o caso, segundo o Ministério Público, tá? Aqueles funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro passavam parte do salário deles para o Queiroz. E o Queiroz fazia esses saques, né, e ajudava a lavar esse dinheiro através de uma loja da Copenhagen, né, que o Flávio Bolsonaro tinha comprado uma franquia. Vamos só lembrar, inclusive, que essa franquia da Copenhagen que ele comprou, logo depois a aquisição dela, a movimentação em dinheiro vivo, que é algo muito utilizado para se lavar dinheiro, aumentou exponencialmente, aumentou pra caramba. E aí, dessa forma, em julho de 2018, iniciou-se aqui a investigação sobre a suposta prática de atividade de lavagem de ocultação de bens e valores, né, nas palavras do Ministério Público, no gabinete do Flávio Bolsonaro. A Operação Furna da Onça, que foi quem revelou esses números que eu falei aqui pra vocês, ela aconteceu em novembro, entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018, tá? Pouco antes aí da deflagração da operação, o Queiroz e a sua filha, a Natália Melo de Queiroz, que trabalhava no gabinete de Jair Bolsonaro, né? Então tá aí, você que não sabia, o Jair Bolsonaro tinha alocado em seu gabinete a Natália Melo de Queiroz, a filha do Fabrício Queiroz, que existe aí a suspeita de que era, na verdade, uma funcionária fantasma. Meu Deus, é tanta podridão envolvida que eu fico até com medo de esquecer de passar alguma coisa aqui pra vocês. Logo antes da deflagração dessa Operação Furna da Onça, que divulgou esses números e tal, né, foi muito estranho que tanto o Queiroz quanto a filha do Queiroz foram exonerados aí, ali dos respectivos trabinetes. Não tô conseguindo falar, mano. O que tá acontecendo, velho? Então, como eu tava dizendo, eles foram exonerados de seus respectivos gabinetes ali nos quais eles trabalhavam, o Queiroz e a sua filha. E isso começou a surgir a suspeita, né, de que poderia ter havido ali um vazamento de informação, porque realmente foi muita coincidência, né? E aí veio quem? Ele. Paulo Marinho, o empresário aí, um dos apoiadores próximos do Jair Bolsonaro, revelou que, pelo menos segundo ele, tá, um delegado federal teria antecipado a Operação Furna da Onça pro Flávio Bolsonaro, falando pra ele assim, olha, ainda sugerindo, tá, é melhor aí você demitir o Queiroz, você pedir pro seu pai demitir a filha do Queiroz, porque isso pode prejudicar as eleições do seu pai, ou seja, dando ali informações que eram pra ser sigilosas, né, e pior,
né? Segundo o Paulo Marinho, as investigações ainda foram suspendidas para dar aquela segurada, assim, para não dar tempo de piorar a imagem do presidente e não prejudicá-lo antes da eleição. Pois bem, essa acusação iniciou inclusive uma investigação, né? E hoje existe ali sim a chance, caso os fatos sejam comprovados, é claro, que a chapa Bolsonaro-Mourão seja cassada. Por essas razões, o Queiroz é considerado o homem-bomba do bolsonarismo, né? Em outubro de 2019, inclusive, vazou um áudio em que ele dizia o seguinte: o Ministério Público está com uma p*** do tamanho de um cometa para enterrar na gente, e não vi ninguém agir. Produção, por favor, censura aí as palavras feias, porque isso aqui é um programa de família, afinal das contas. Pois bem, por diversas vezes o Queiroz foi intimado pelo Ministério Público a depor, mas ele sempre alegava que estava com problemas de saúde, que não tinha condições, né, de ir até a polícia e prestar um depoimento, e nunca aparecia, né? Era o sumido. Inclusive a esquerda começou a usar muito o jargão "cadê o Queiroz?", porque realmente ele ficou desaparecido por um bom tempo, né? Até que vazou esse vídeo que vocês vão ver agora. Olha, eu não sei vocês, mas pra mim parece alguém ali saudável o suficiente, pelo menos pra fazer uma declaração pra polícia, né? Não sei. Mas tudo bem. Após tanto tempo sumido, finalmente descobriu-se o paradeiro de Fabrício Queiroz. Pois é, o resultado foi chocante, tá? Ele estava na propriedade de Frederic Wassef, o advogado da família Bolsonaro. O Wassef aí, que vocês já sabem, ele era um amigo próximo do presidente da República, né? E foi no seu sítio em Atibaia, né, no sítio do Wassef, por mais de um ano que o Queiroz ficou alocado lá dentro, ficou escondido, né? Eu não vou dizer foragido, porque ele não era considerado foragido, mas estava sumido. E o que é muito interessante, aquele local estava registrado como um escritório de advocacia. Pois é. Por que vocês podem estar se perguntando? É muito mais difícil você fazer operações da polícia, busca e apreensão, prisão, etc., dentro de escritórios de advocacia, né? A burocracia é muito maior, você precisa levar junto lá um representante da OAB, que precisa dar a sua anuência e tudo mais. Então, assim, foi uma forma de inviabilizar a prisão do Queiroz, utilizando esse preceito aí fundamental para os advogados, se aproveitando disso, que tentaram aí esconder o Queiroz. Que coisa feia, né? A gente sabe que não era um escritório de advocacia lá, imagina, um escritório que tinha churrasqueira, cama, né, televisão, sofá, tinha até uma plaquinha de AI-5, pedindo AI-5, intervenção militar. Que escritório de advocacia vai ter isso? Tinha bonequinho do Scarface, né? Você confiaria num advogado que tem um bonequinho de um traficante de drogas, por mais que seja fictício, né, porque era da versão do filme lá do Al Pacino, mas você confiaria num advogado que exalta esse tipo de figura? Eu sei que eu não. Tanto Jair Bolsonaro quanto o advogado Frederic Wassef negam o conhecimento de que o Queiroz teve a sua estadia lá, sua permanência por mais de um ano no sítio, né? O que é muito suspeito, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Ele foi preso, inclusive vocês podem até ver a carinha do Queiroz aí, bem chateado de ter sido preso, virou meme na época, enfim. E finalmente, depois de tanto tempo, ele prestou o depoimento. Tá? Mas é evidente que ele só alegou a inocência dele, falou que não sabia de nada, né, que não havia nenhuma irregularidade no gabinete do Flávio. Ok, evidente, qualquer investigado, réu, tem o direito e falaria isso mesmo. Em meio à pandemia do coronavírus, né, o Queiroz fez um pedido lá para o STJ para que sua prisão fosse convertida em prisão domiciliar. E aí o relator do caso, o ministro Félix Fischer, aprovou, falou, não, beleza, vai para prisão domiciliar mesmo. Tudo bem, a decisão em si não foi incorreta, realmente, o coronavírus é complicado, na prisão você não tem todo o sistema, né, de saúde bom lá para tratar de uma pessoa que tem problemas de saúde. Ok, teoricamente a decisão não deveria ser questionável, mas o que é muito estranho, esse mesmo ministro, o Félix Fischer, tá, ele negou pedidos muito semelhantes, talvez até mais graves muitas vezes, a outros presos. Por exemplo, uma prisão domiciliar foi negada pelo Félix Fischer a uma idosa de 66 anos que é hipertensa, diabética e portadora de HIV. Né? Acho que ela está muito mais no grupo de risco do que o próprio Fabrício Queiroz. Por que deu para um e não deu para o outro? Esquisito. Pois bem. Também tem o fato de que a Márcia, a mulher do Queiroz, a qual tanto falamos aqui, foi estendido esse benefício a ela também. Né? A justificativa do juiz, do ministro, perdão, foi que, não, ele precisa de alguém para cuidar dele, né? Então eu vou dar prisão domiciliar para a mulher dele também. Mas como assim? O Queiroz não tem filha? Não tem outros familiares? Né? Até onde a gente vê, ele tinha 2 filhas aqui que poderiam cuidar muito bem dele também, né? Por que estender esse benefício para a Márcia? Pois é, depois dessa história toda que eu contei pra vocês aí, dessa aproximação, desse vínculo
né, muito estreito junto com Jair Bolsonaro, a família do Queiroz e a família do Bolsonaro. Não dá mais pra dizer aqui que o Queiroz é só um problema do Flávio, né? Falar assim, ah não, mas veja bem, quem é corrupto, quem pode ser corrupto é o Flávio, o Jair não tem nada a ver com isso. Não, no final das contas o Queiroz é amigo do Jair há mais de 30 anos e não do Flávio. Então, se não fosse pelo pai, Queiroz nunca teria entrado no gabinete do filho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? A gente tem feito essa série aqui e eu peço para vocês recomendarem aí nos comentários que outras figuras do bolsonarismo vocês gostariam que a gente fizesse um vídeo aqui. Peço também para que me sigam no Twitter, @LucasMerreiro, conto com a presença de vocês lá. Muito obrigado por terem assistido, deem o seu like, inscrevam-se no canal, um grande abraço e tchau! Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.